Tá aparecendo aí? Tá aparecendo sim. Então, eu não assisti a última aula, mas eu assisti o vídeo, a gravação, e eu vi que tinha lá, tipo, separadinho que era pra gente fazer, mais ou menos, pra nortear a criação do símbolo. Certo. Aí, eu até coloquei isso na parte das ferramentas também, mas eu decidi colocar aqui a parte dos conceitos também, porque eu acho que lá não estava muito completo. Mas coloquei aqui uma coisa para me nortear em relação aos conceitos. Coloquei a mudança, Uhum, culpa, alegria, abraço a causa da empresa, que era uma coisa mais voltada à comunidade LGBTQI+, e que tivesse uhum. movimento também para remeter à questão de cabelo e essas coisas. Nossa, acabou que eu não te mandei as indicações da Kika, né? Eu esqueci completamente. Hum. Tal de velho. Tá, mas continua, desculpa. Aí aqui eu pesquisei algumas marcas que já existem no mercado, tanto via online, tipo Instagram, essas coisas assim, quanto em site na internet mesmo. Uhum. Confesso que não achei nenhuma que me interessasse, que eu achei que gostei assim, enfim, que remetesse à marca que eu pretendo colocar. Tá, E, então você vai precisar fazer uma coisa quando você estiver desenvolvendo para uma próxima vez. Você precisa pegar esse gostei ou não gostei e uhum, transformar isso numa lista um pouco mais racional. Quando você se expressa pelo gostei ou não gostei, parece que o filtro é o Marcos, quando provavelmente o filtro tem outros detalhes que entendi, simplesmente na palavra gostei não aparece, sabe? entendi. E aí? Aí fiz algumas referências de público, que é onde eu quero que alcance, né? Quais Uhum, são os nichos. E as referências de conceito, que eu pesquisei como é que eu queria, que junto ao conceito, como é que tornaria isso visual. Primeiro eu pensei, tipo, numa coisa que remetesse mais a cabelo, a peruca, essas coisas assim. Só que tá. quando eu pensei, tentei colocar isso no papel, eu vi que ficou uma coisa muito genérica, que era uma coisa que tá, enfim, que não ia ter Uhum, uma diferença nenhuma no mercado. E assistindo a aula e pensando assim, me veio a ideia do camaleão, porque o camaleão tem a referência da cor, tem a referência do movimento. uhum, É uma coisa que é muito inicial também, né? Não posso dizer que é a minha ideia-chave, mas é uma coisa que eu gostei. E eu já fiz alguns esboços, eu tô aqui, ó. Já fiz alguns esboços baseado, esse esboço do camaleão aqui no meio foi baseado nessa daqui, lá do lado uhum. esquerdo. Tinha uma marca de skate em Goiânia que tinha exatamente a marca super parecida com essa, que chamava Calango. Pegaram o Eu acho que já ouvi camaleão. falar. Acho que já ouvi falar. Tá. Enfim. Eu gosto do conceito de mudança. Eu também, que a primeira ideia foi essa daqui que eu fiz que tem essa, um molde da cabeça e tal, de perfil. Só que eu olhei assim e fiquei, tá legal, mas eu acho que tá muito genérico. Eu não sabia como é que futuramente eu ia encaixar essa forma, esse símbolo Hum. na, na logo. Você falando em associação com o logotipo. Isso. Tipo, eu acho que funcionaria bem os dois separados, mas juntos eu não sei como é que faria. Eu não Eu sei se vai falei, precisar juntar algum momento e tal. Eu já fiz uma iniciação também do logotipo nessa parte daqui na esquerda, que tem o Vontear. Que não deu para escrever tudo no papel, mas já uhum, deu para ter uma noção tá. mais ou menos. Eu acho que o caminho é bom, mas eu te indicaria, de repente, você tentar numa coisa menos literal. Porque essa história do camaleão é boa, Uhum, e você já tem alguns elementos, algumas curvas dele que podiam fazer alguma relação direta com o cabelo ou com essa construção sim, da lace, porque no teu esboço eu fico tentando pensar onde é que entraria essa multiplicidade de cores, por exemplo, que podia ser uma coisa interessante para a proposta, né? entendi. Aí também uma coisa que eu pensei que agregaria na ideia do camaleão é que esse vão tear, que ainda não está completo, ele Uhum, poderia, essa parte do V, que vai seguindo uhum. durante toda a palavra, ela poderia ficar um pouco maior, e o camaleão, ao invés de estar nesse pauzinho que ele está aqui no desenho, ele seguisse essa linha do V, entendeu? Não sei se deu para Sim, entender. não, deu para entender o que você quer assim, né? Mas é aquela coisa, né? Eu posso ter entendido da minha cabeça um desenho completamente diferente do seu, Uhum, mas eu acho que eu entendi a direção que você quer ir. Então você já está querendo fazer um estudo de logotipo junto com a isso, aplicação do símbolo. E me diz isso. uma coisa, para a logotipia, que é a nossa próxima aula de segunda, você está pretendendo Uhum. criar um lettering ou você vai se apropriar de alguma tipografia que já existe? O que que você Não, essa pensou? eu não sei se tem alguma muito parecida, mas essa daqui foi que eu criei do zero. Eu vou fazer vetorizado mesmo. Eu fiz o desenho da, Uhum. da fonte e vou vetorizar. Não queria pegar Então, nenhuma foto.
eu tô achando que eu tô vendo um pouquinho, eu tô tendo um pouco de dificuldade de ver as Uhum. similaridades entre o traço do símbolo e o traço da tipografia. Por quê? O símbolo, ele tá muito fluido, só que a tipografia, ela tá, como é que eu vou explicar isso? Não sei se é porque eu tô vendo ela pequenininha na minha tela, Uhum. mas você tem Certo, uma também tem aqui. irregularidade, ela precisaria ser mais detalhada. Isso já melhora. Porque aí, por exemplo, você tem um traço do calango ou das outras ilustrações que você fez, que são traços Uhum. melhor acabados do que o acabamento que você tem na tipografia, me entende? Entendi, A entendi. tipografia, ela tá com muitas distorções de espessura, distorções Não, dos sim, total. acabamentos. Então, assim, para funcionar, você fazer esse lettering do zero, eu acredito que você vai precisar já começar a pensar em aplicações de questões de proporção. Eu, no Entendi. material da semana que vem, tem algumas coisas já e algumas dicas de site que falam dessa criação de tipografia, que aí para você pensar nessa anatomia da fonte, tanto dos acabamentos quanto dessa conexão entre uma fonte e outra, sabe? Uhum. Tá meio assim, eu confesso que tá assimétrico, mas é porque foi mais uma questão de esboço. Eu acho que ia tentar consertar mais. Não, acho não, eu tenho certeza que ia tentar consertar mais quando fosse vetorizar. Mas eu entendi o que você quis dizer. Uhum. Mas eu E, ainda acho que a linguagem de uma coisa com a outra tá meio, não tá casando, mas pode ser que uhum, na hora que você vetorizar melhore. Mas passa, se tinha alguma coisa finalizada aqui na próxima página que você começou a sim. subir, eu Fiz falei uma, contigo. fiz um esboço mais digital, tipo, tanto Uhum. da mulher do perfil quanto do Eu acho que se você for camaleão. apelar para o camaleão, eu trabalharia só silhueta. Eu não colocaria olho, boca, nariz, Uhum. porque isso Essa na daqui tá meio redução vai estranha, sumir. eu só vi errado, porque a cabeça não tá preta, mas era tudo preto. Enfim, Não, acho que dá mas pra... não, é porque você provavelmente na sua tela, antes de salvar, você tá com um preto, que é aquele pronto do Illustrator, e o outro você colocou Uhum. preto, entendeu? Deve ter sido só É, isso. Mas deu para entender, e é justamente por isso que eu tô te colocando. Não inventa de botar olho, boca, porque na redução vai sumir eu e vai pensei ser uma nisso. coisa mais Só difícil que de eu achei trabalhar. que. Eu coloquei, tipo, ele todo preto e vi, e eu achei que ele ficou meio, tipo, sem forma. Não dava pra. Não sei se dava pra entender que era um camaleão de verdade, entendeu? Então, eu também estou um pouco preocupada com isso, porque como vai falar de peruca, eu tenho medo das pessoas tentarem enxergar nele uma peruca, né? É. Principalmente porque quando a gente for fazer teste de redução, esses pequenos detalhes de forma, esse pezinho vai Uhum. desaparecer, você tem uma escaminha que você fez entre a parte maior da escama, que também vai desaparecer. Ao mesmo tempo, só a silhueta feminina é uma coisa muito genérica, salão de beleza, sabe? É. Acho Foi que isso que não tem eu coloquei, sim, personalidade. só pra dar um norte, tipo, do que eu tava querendo É. fazer primeiro, mas Eu acho que você ainda tem uma chance grande de fazer uma mescla dessas duas opções. No sentido de você pegar a ideia de mudança e pensar esta pessoa que você está retratando aí nesse perfil como um camaleão. O que daria para mudar? O que daria para agregar? entendi. Fazer uma fusão das duas ideias. Eu acho que fica mais interessante. Uhum. Mas eu não consigo pensar assim, exatamente a partir desse desenho do camaleão. O que você poderia pegar para mesclar? De repente, os cachos do cabelo, quando você olha de perto, você consegue ver um camaleão ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Uhum. Entendi. A questão do olho do camaleão também, que vira para todos os lados. Porque a coisa da mudança do camaleão está mais fixada na cor do que na forma do bicho. Exato. E o camaleão, a mudança do camaleão, se você for pensar bem, ela é muito distante do que alguém que opta por fazer drag ou por um teatro burlesco. Porque o Uhum. camaleão, ele muda para se camuflar, para se esconder. O seu Sim. camaleão é um camaleão que ele, na verdade, a tua marca não é para as pessoas se esconderem, é para as pessoas se mostrarem, né? Uhum. Então pode ser que a gente precise trabalhar um pouquinho mais essa ideia. Ok. Por enquanto eu acho que tem só isso mesmo. Eu vou pensar nessa ideia da Tá. junção. Uma sugestão que eu te faço é que de repente você possa pegar outros exemplos de imagem de camaleão e aí tentar fazer um exercício de detalhe. Eu não sei se você já fez esse tipo de detalhe. Você tem a imagem inteira. Uhum. Geralmente a gente faz isso com material impresso, mas não sei como a gente poderia fazer no computador. Então você amplia a imagem no seu computador
E aí você pega uma folha de papel comum e faz um quadradinho pequeno nela e recorta esse quadradinho. E aí você percorre a tela do computador com esse papel, só com esse quadradinho. E começa a observar quais são as coisas que esse pequeno quadrado coloca. Porque aí você fica mais claro para você algumas formas que quando você vê o todo, talvez essas formas passem desapercebidas. E talvez você consiga Uhum. agregar isso. Aí você Entendi. agregar esses detalhes. Mas eu acho que um cabelo feito todo de pequenos camaleões também era uma ideia boa, viu? Como é que eu faria isso? Não Mas eu vou sei, te tem que quebrar a cabeça. enrolar. Tá, tá certo. Tranquilo. Tem uma marca de. Não é exatamente isso, mas é isso. Deixa eu ver se eu acho o nome da marca aqui. Eu colei aqui no chat, enquanto a gente estava conversando, os perfis Uhum. que a Kika me mandou, mas tem alguns que eu vi que você já usou. Eu não vou achar porque geralmente é anúncio que aparece para mim. Tem uma marca de quebra-cabeças, que o quebra-cabeça é, por exemplo, um quebra-cabeça de uma coruja. Só que cada Uhum. peça é um bichinho, um urso. E aí, quando você monta, você vê a coruja, mas as peças são outros animais. De repente, pode ser uma referência para você olhar. Eu não vou achar isso, porque é sempre anúncio. Será que se eu jogar no Google quebra-cabeça de animais? Vamos ver se eu tenho sorte. Quebra-cabeça. Eu lembro até quanto custa. Ah, não. É um quebra-cabeça de madeira. Achei. Não, não é. Eu não sei como é que vai pronunciar, mas é um quebra-cabeça que é WSSD. W. WESSD. Mas Beleza. ainda não é o que eu quero. Depois você dá uma olhada. Ele aparece muito Uhum. pra mim no Instagram, porque eu adoro quebra-cabeça. E aí as pecinhas são o formato de outros animais. É. Beleza? Se você conseguir achar, tipo, tira um print e tenta me mandar, sei lá, pelo e-mail. Tá, é o que eu vou tentar fazer. Viu? Só Certinho, isso. então. Então, beleza. Obrigado, Dani. E aí, você já colocou seu nome no chat para garantir a presença, e aí você já tá livre para continuar trabalhando. Beleza. Vou colocar Então, aqui. tá certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isabel, as meninas já voltaram? Já chegaram? A Esther e a Bia? Já Então, chegaram. Eu bora vou lá. tentar aqui. E aí, que pessoas? Ó, para quem já mandou a atividade, eu tô esperando juntar de todo mundo para eu acabar olhando só de uma vez, tá? Então, eu ainda não vi de quem já mandou. Eu vi que o da Bia já estava lá desde a semana passada. Adoro. Melhor tipo de aluno esse. Quando vocês quiserem, meninas. A Maria vai apresentar. Tá. Estão vendo já a tela? Tá. A gente pegou uma marca aqui que a gente gostou, que a gente acha que tem mais a ver com o que a gente quer fazer. Eu vou mostrar ela aqui. Tá. É aquela banana? Oi, Esther, fala aí, por favor, porque é ruim de ficar. Bota lá no Behance. É do mesmo nicho, né? Acabou que encaixou, mas é uma pegada bem de. Tem ali, nem todo vegano é chato, que é muito a pegada que a gente vai querer trazer para a marca, né? Dessa questão de ser divertido mesmo. Alegre, que é como também já tinha na descrição do perfil, né? E aí a gente achou que esse perfil se encaixa bastante, assim, esse estilo estético do que a gente tá procurando. A gente não começou ainda a esboçar o símbolo. A gente tá mais nessa parte de pesquisa mesmo, de referências. Tá. E aí, o que vocês querem se apropriar? Porque a linguagem irônica, tudo bem. A gente está falando de paleta de cores, a gente está falando de traço, a gente está falando de humanização de um vegetal, a gente está falando do que exatamente? Então, no começo as meninas tinham falado muito na questão de usar animais e não os vegetais em si. Só que a gente tá com um pouco de medo de que fique muito caricato, sabe? As formas de animais. Mas desde o começo a gente queria usar realmente esses desenhos para ficar uma coisa animada. Só que, e que também combine com o símbolo, né? Não necessariamente seja, tipo, o símbolo super, assim, desse jeito.
Mas a gente tá com medo que fique um pouco caricato, se for... E a gente tá na dúvida se a gente deveria fazer um símbolo ou deixar só o nome, sabe? Não, você não tem essa opção. Você tem que fazer símbolo e logotipo. Demanda tá da bom. disciplina. Que aí a gente Aí, trabalha com uma marca completa. É porque, na verdade, vocês vão ver que dá um trabalho do cão você integrar símbolo e logotipo. Então, por isso que o exercício acaba sendo necessário. E aí, além do símbolo e do logotipo, a gente pensou em fazer realmente essa desconstrução, assim, de... Tá, só que essa desconstrução é sistema. Se você for pensar na desconstrução agora, você não consegue pensar No no que você símbolo. tem que entregar semana daqui 15 dias, praticamente. Nem 15 dias dá, né? A gente dá Dá 10. menos, 10. Dá menos. Então, vamos falar então de conceito, porque assim, de repente, eu já entendi a linha que vocês estão querendo seguir, em termos estéticos mesmo, né? Em termos de visualidade. Mas e conceito? O que vocês vão ter como norte conceitual para o trabalho de vocês? A questão da ser divertido, de desconstruir um pouco desse mundo vegano. E bem estilosa, assim, e bem cheia de personalidade. Agora... Então, você acabou de usar jargões publicitários que significam basicamente tudo e basicamente nada. Vamos trabalhar um pouco melhor isso. Vamos conversar sobre isso. O que é descolado? Você nem falou descolado, mas é sempre a primeira palavra que me vem. O que é isso de muita personalidade? Como é que você interpreta isso de muita personalidade? Como é que o grupo está encarando isso? É do tipo de pessoa, vocês querem transformar o We Hate Bacon num lugar que as pessoas vão querer vestir a camiseta? Literalmente? Sim, é disso. E quando você fala de muita personalidade, é o quê? O que significa? Eu acho que é uma coisa quando a pessoa consegue associar a marca, tipo, elas veem em outro contexto e pensem... Não, mas isso é obrigação de toda identidade visual. É que vocês usaram uma expressão muito... Gente, nada contra. O que acontece? É muito comum que a gente use expressões, só que a gente precisa conseguir verbalizar isso, porque a partir do momento que você vai associando esse de muita personalidade para outras características, a gente passa a ter mais elementos para trabalhar, entende? Porque até agora vocês me falaram que tem que ser divertido e de muita personalidade. Eu consigo pensar direções gráficas muito distintas. E talvez nenhuma delas seja o que vocês entendem por divertido e por de muita personalidade. Deixa eu ver o que a Bia jogou aqui no chat. Estamos pensando numa personalidade divertida, acessível, dinâmica e amigável. Tipo quem? Quem é divertido, acessível, dinâmico e amigável? Tá vendo? Vocês estão falando de conceitos que são conceitos bons, vocês não estão fazendo absolutamente nada de errado. O que eu estou convidando vocês é que a gente trabalhe agora num sentido mais da construção da palavra, do que são esses significados. Porque dinâmico, amigável, eu acho a Nubank. Dinâmica, amigável e divertida. É a Nubank que vocês estão querendo fazer? A gente também pode chamar de dinâmico, divertido e amigável a After Hype, só que a After Hype ela trabalha com tirar sarro da cara das pessoas, a Nubank não. A Netflix eu acho divertida, acessível, dinâmica e amigável, entende? O convite que eu estou fazendo para vocês é só para a gente tentar aprofundar um pouco essa definição de conceito, para que esses nomes que são tão amplos, que essa amplitude não se torne vazia. Eu acho que seria mais puxado para After Hype, porque quando a gente pegou lá a descrição do perfil, falou que é um lado da dona, não sei o que é para refletir isso. E fala que ela é irônica e tal. Eu acho que seria legal a gente usar esse gancho assim do perfil. Tá. Então, se a gente fala dessas características da After Hype, o que a gente tem de característica de marca ali? O uso das cores vai na mesma direção do que vocês tinham colocado daquele Behance que vocês já trouxeram de referência, né? Mas, por exemplo, a After Hype, ela não trabalha muito... Ela trabalha com humanização de personagem? Não, os personagens delas que são... né? A moça do marketing é um fantoche, então trabalha com humanização. Seria uma linha de vocês pegarem objetos inanimados ou verduras ou animais e dar a eles características humanas, por exemplo? Seria um caminho? A Bia tinha dado uma ideia, a gente estava pensando em usar os animais de uma maneira positiva. Então,
ela falou em fazer um porquinho sorrindo, mas estava com medo de parecer muito enquanto não fizer, não tem como saber, né? É. Porque na minha cabeça pode super dar certo. E aí vocês até agora só conseguiram essa direção do animal, mas a gente teria uma segunda opção, porque era importante a gente ter mais de uma estratégia, porque se uma não der certo, tem a outra estratégia para trabalhar também, né? Chegaram a pensar em alguma outra coisa ou não? A resposta pode ser não, gente, tá tudo bem, é só. Não se sintam pressionadas, é um bate-papo que a gente está tentando fazer a coisa que vai funcionar para o cliente, não assusta, não. Não. Elas falaram aí no chat, não pensaram em nada não também. Pois é. Então, acho que era bom ter uma segunda estratégia. E aí, de conceito de marca, então a gente falou de divertida, acessível, dinâmica e amigável. Esse dinamismo, ele vai aparecer de que forma? Ou essa questão do ser amigável? A gente poderia pensar numa outra estratégia a partir dessas palavras-chave que vocês jogaram. O que vocês acham? Instagramável, a Laura está colocando aqui. Porque aí já dá para funcionar. Então, vamos fazer o seguinte, o que eu sugeriria para vocês? Voltem para a mesa de desenho, se até às 18 horas vocês tiverem algum rabisco, algum RAF para trazer para a gente discutir, volta para o final da fila e a gente tenta de novo. O que vocês acham? Pode ser? Ok. Então, tá ótimo. Vou abaixar aqui a mão da Isabel e Valnice, tu. Oi, professora. Quem vai mostrar aí umas coisas vai ser a Renata, tá? Tá, tranquilo. Oi, professora, boa tarde. Boa tarde. Então, o nosso perfil é o Papa Cycle. Sim. E eu queria saber se... Porque, assim, para o conceito, para mim, seria muito do que eu coloquei no brainstorm que eu fiz das ferramentas que é para entregar hoje. Aí eu posso mostrar esse brainstorm? Pode. Tá, vou compartilhar aqui. Só um momento. E aí eu também tenho algumas fotos de referência, assim, bastante. E vou mostrando também. Tá. Dá para ver? Tá, mas ainda tá carregando. Pronto, chegou. Pronto. Aí eu coloquei algumas palavras um pouco maiores, que são os conceitos que são mais importantes para o perfil. Tá, mas você tá falando old school como estilo de tatuagem? O old school seria, assim, quando a gente leu lá no perfil, a gente pensou mais no estilo do desenho, dos traços. Que é um estilo de tatuagem, originalmente. Isso. Porque tem lá, uma questão que tem lá no perfil mesmo, né? E ele gosta. Então, isso, aí a gente pegou esse old school para ligar com a persona, o estilo de pessoas que frequentam, e também a gente pensou no símbolo usado, ter essa pegada de meio estilo tatuagem. E estiloso significa o quê? O estiloso seria mais uma questão, tipo, um estilo bem definido das pessoas, né? Do público-alvo e também da pegada do food truck, que seria uma coisa, tipo, vestimentas como jaqueta de couro preta, um estilo mais definido. Eu posso mostrar fotos. Mas dá para, em 2021, chamar motoqueiro de jaqueta preta de disruptivo? Em 2021? Que é uma roupa que é a mesma desde os anos 70? Mas o disruptivo não está ligado somente à questão da jaqueta e das roupas que ele veste, entendeu? Não, tudo bem, eu até entendo. Eu tô querendo ver essa conexão. Sim. Me conta. Porque não é somente a questão das roupas, mas do estilo de vida mesmo. No perfil fala que ele gosta de moto, né? Motocicleta. Sim. E aí, essa questão do estilo também entra muito aí, porque a gente colocou, né, por exemplo, nas personas,
que são pessoas que gostam de frequentar aqueles clubes de motocicleta de grande porte. Então, é uma coisa um pouco mais... A motocicleta de grande porte ou o clube de grande porte? Não, a motocicleta. Aquelas que são um pouco maiores. O que é uma motocicleta de grande porte? Deixa eu mostrar aqui uma foto. Se me vier com a Kawasaki, você vai matar o Papa. O quê? Só mostra a referência pra gente ver, pra eu entender. São aquelas Harley Davidson, eu acho que o nome. Gente, Harley é uma marca. É porque Harley é uma máquina. A Harley tem de café racer. Uma pesquisa superficial, né, galera? Porque você tem de café racer a Dina, que é... Tem Harley de todos os estilos possíveis. É porque quando você fala moto de grande porte, eu preciso entender se você está falando do peso da motocicleta ou da potência do motor, entendeu? E aí o interessante é que a palavra motocicleta não aparece na sua lista, né? Verdade. E aí não dá para olhar para uma pessoa dessa e que você está mostrando a imagem, onde é que está o disruptivo dele? Porque de repente eu estou com um entendimento de disruptivo completamente defasado. O que você quis dizer com disruptivo? O que significa disruptivo? Para mim seria algo mais fora do padrão mesmo. Porque assim, a gente pode pensar em um padrão que exista normalmente, né, em questão de vestimentas e tudo, e forma de comunicação também, mas, claro que acaba não sendo totalmente diferenciado, é só um estilo próprio deles, como cada um tem o seu estilo também. Renata, você está misturando alhos com bugalhos. Vamos lá. Quando você fala que alguém é disruptivo, qual que é o significado da palavra? Só para eu entender. É porque eu entendo que é muito comum que a gente use esses jargões. É uma palavra, assim, do momento. Nossa, disruptivo. É uma pessoa que rompe com aquilo que está lá. Uma pessoa que usa um estilo que está estagnado desde os anos 60, que é este clube de motocicleta, que inclusive as pessoas, a maioria delas que frequentam esses lugares também estão ali meio que imbuídos desse sentimento, que aquela época era que é época boa, que se você conversar com qualquer um desses caras é mais ou menos esse... Você vai ter o pessoal que queria ser Sons of Anarchy e as pessoas que queriam realmente sair por aí com vento no cabelo, né? E disruptivo tá rompendo com o quê? Que foi você que jogou a palavra lá, eu só queria entender. Entendi, professora. A Eu gente entendi também, mas realmente é algo que me veio na cabeça, né? Mas você falando aí realmente faz sentido. Uhum. Tá, mas aí como é que a gente conserta? O cara é disruptivo ou o cara é old school? Porque até a palavra old school e disruptivo é meio difícil, entendeu? Mas e aí, seria muito mais para o old school mesmo. Até a sua referência de imagem é mais pro old school, né? Sim. Tá, também tem a questão da mobilidade, que é super importante, porque ele é tipo um food truck na moto dele, né? Então, a ideia é que ele consiga ir para vários shows, vendendo os picolés lá. Então, a questão da mobilidade é bem importante, porque ele é itinerante, né? Isso. O que mais? Como é que a gente vai transformar isso em símbolo? E também tem a questão de ser uma coisa mais puxada para a liberdade e a intensidade. A liberdade também está associada, né? A questão da mobilidade dele, que ele tem. E a intensidade também, porque tem tudo a ver, né? Essas cores mais pesadas, esse estilo um pouco mais pesado, eu acho que tem a ver com a questão da intensidade. E para símbolo, a gente também ainda não começou a esboçar mesmo, mas eu estava pensando em assim, é como você falou, né? Se não tentar, a gente não vai saber ainda, mas de pegar algo relacionado ao desenho mesmo de um picolé, porque no old school tem muito isso, de fazer o desenho mesmo. Eu até estava olhando aqui, ainda estou compartilhando a tela, né? Tá. Deixa eu ver se eu acho. Eu vi uma pizza desenhada e é um estilo bem definido, com contorno, né? Os desenhos geralmente são coloridos.
Então, fazer uma questão meio do picolé, sei lá, fazendo uma conexão com a coisa do rock mesmo, algum tipo de instrumento conectado com isso, Tá, com o então, desenho do peraí. picolé. Deixa eu ver se eu estou acompanhando o teu raciocínio. O que você está me dizendo, então, é que você vai gerar um símbolo que o desenho do símbolo é no estilo old school de tatuagem, confere? Isso. Então, a primeira coisa que eu acho que seria importante vocês fazerem é entender o que é essa tatuagem old school. Quais são as características visuais de uma tatuagem old school? Aí, a partir disso, beleza. Então, esse é o estilo que vai se conectar com a parte do old school. Aí, você está indo para símbolos figurativos. O old Sim. school trabalha sempre com figurativo? Quais são os principais elementos que o old school trata? Porque tem muita tatuagem old school que vai ter características que você pode trabalhar. Tá, beleza. Eu quero escolher o picolé. Como é que esse picolé ele vai se conectar, por exemplo, com a ideia que você estava me trazendo de liberdade ou de mobilidade? Aí a coisa do rock. Eu preciso ter um picolé. A coisa do rock pesa mais que o picolé. A coisa do rock, que maneiras eu posso trazer esse rock para dentro da minha construção de identidade visual? Ela vai aparecer no símbolo de que jeito? É na tipografia? Eu precisava dessas definições conceituais. Então, o que eu sugiro para vocês? Que vocês agora pensem um pouco mais como é que vocês vão organizar isso. Primeiro, façam uma lista. Quais são as questões gráficas que aparecem no estilo de tatuagem old school? Você vai ter muito trabalho sobre isso. Você tem muito tatuador old school. E mesmo os tatuadores old school, eles têm estilos dentro dos estilos. Tem um pessoal que é especializado em índias, tem um pessoal que é especializado em figuras femininas que lembram, que são old school, mas lembram o estilo de arte nouveau, do Muxa, por exemplo. Então, já é um caminho, se for esse o estilo gráfico. E aí, ver conceitualmente o que vocês vão trabalhar. Se é a liberdade, se é na literalidade do picolé, ou se esse picolé pode, de alguma maneira, trazer características que vocês já pontuaram aí. Pode ser? Pode sim. Pode sim, professora. Então, tá ótimo. Eu vou propor para vocês o mesmo que eu propus para outro grupo. Se vocês quiserem ir para um outro passo, rafiar alguma coisa, eu fico aqui até às 18. Se der tempo, vocês voltam e a gente tenta conversar de novo. Beleza? Tá bom. Ok, obrigada. Valeu. Nada, obrigada a vocês, meninas. Leide, cadê tu, cadê Hillary, cadê Rafael? Oi, deixa eu ver se eles estão aqui já. Oi, Hilary. Rafael. Estamos. Aê! Me contem como eu posso ser útil. Dani, a gente começou ontem e hoje, assim, a partir de algumas referências, mas a gente ainda não iniciou nem fez alguns rascunhos referente à tipografia, nem a marca, nem nada ainda. Não, a tipografia nem era para fazer, porque a tipografia é só semana que vem, né, amiga? Então calma, tá tudo bem. E a gente conversando aqui 3 horas sobre tipografia aqui. Isso só mostra o quanto vocês estão prestando atenção, hein? Hein, mas me diga uma coisa, vocês finalizaram a problematização? Sim, a gente finalizou. E o que vocês chegaram de conclusão? Quais são as diretrizes de projeto que a problematização gerou? Quais são os conceitos com os quais vocês vão trabalhar? Quais são os objetivos a perseguir com o projeto? Deixa eu abrir aqui o briefing. Acho que a gente já está um pouco ciente do público, né, que a gente vai atingir para essas pessoas e o briefing que a gente fez. A gente fez algumas, não sei se já foi enviado tudo certinho, né? Mas vocês sabem que é individual, né? Cada um tem que enviar 2 ferramentas, a avaliação não é do grupo, ela é individual nessa parte das ferramentas. No caso, o briefing ajudou muita gente, né? Foi efetuado algumas perguntas e apesar de ser individual, a gente foi compartilhando tudo, né? Todo mundo junto. Sim, não, compartilhamento sim. É porque a minha preocupação é, de repente, uma pessoa só ter enviado 2 ferramentas e achar que a nota vai contar para o grupo todo. Aí a pessoa tem que avisar, né? Ainda tem algumas horas aí, 2, para resolver a questão. Certinho. Eu acho que a gente agora está bastante ciente do público-alvo, assim, do evento, né? O que deu uma luzinha mais, assim,
nas coisas, né? Quanto ao Tá, e quem é? também, E a quem gente é? está trabalhando entre jovens de 18 a 35 anos e existem, assim, como o nosso festival é um festival de rock alternativo, hoje em dia quem consome rock alternativo é muita gente diferente, sabe? É a galerinha que é fã de rock desde muito novo, que gosta de rock dos anos 80, e a galerinha de agora que só consome bandas atuais e consome TikTok, que é uma coisa que está muito em alta lá, por mais louco que seja, né, que são o rock alternativo. Então, assim, o nosso público-alvo vai de adolescentes mesmo até a galera mais adulta que consome rock das antigas. A Certo. galera que... E conceitualmente, o que vocês vão trabalhar? E aí, me dá o help aí no conceito. Não, então, tá me escutando direito, Dani? Tô. Então, a gente estava discutindo agora sobre essa questão de, tipo assim, a gente meio que balancear a identidade visual. Tipo, ser uma coisa que fosse chamativo, mas que não fosse aquela coisa, sabe, fugindo muito daquela coisa extremamente chamativa. Então, assim, a gente meio que quis balancear. Rafael, mas calma. Para mim, um carro de pamonha é extremamente chamativo. Você tá trabalhando um conceito que não significa nada. O que é extremamente só um chamativo? momentinho. Eu vou abrir aqui a nossa pastinha do Pinterest, que aí eu vou mostrando algumas coisas que a gente estava vendo já. Tá Dá pra ver Eu melhor vou as ver se eu referências. consigo. Tá, mas ninguém ainda me falou que conceito que vocês vão trabalhar. Qual que é o conceito do festival? Vocês vão trabalhar o quê? Qual que é o conceito de onde parte a identidade visual? Então, A gente justamente a gente estava discutindo sobre isso, né? E principalmente a gente estava até falando o quanto foi útil as ferramentas para a gente conseguir extrair as palavras-chave do ponto de partida que a gente vai tomar para os Que conceitos. são... A gente ainda estava discutindo sobre isso, inclusive. Não adianta você puxar meu saco. Eu sei que as ferramentas vão ajudar, menina. Eu só preciso saber onde é que vocês chegaram. Não, sim. Você fica tentando ganhar tempo, Rafael. Você parece Não, é sério. Tô Falando comigo. sério. A gente tava discutindo sobre isso, inclusive agora. Foi porque, Dani, a gente começou a ter essa discussão de referências e a gente estava tendo... Eita, dá pra ver minha tela? Todinha. Quando você volta... É que eu tava tentando ver se aparecia ali. Tá. E a gente estava, no caso, tendo ideias bastante diferentes, né? Mas o que a gente tinha pensado muito foi nessa estética, assim, de pôsteres e de banda dos anos 80. Essas cores mais preto, Você tá laranja, chamando Nirvana de banda dos anos 80? Por favor, é só a referência. Você tá chamando É Pink Floyd de banda dos anos 80? Não, mas peraí, você vira pra mim e fala assim, a minha referência é cartaz de banda dos anos 80, aí na sua primeira linha tem Led Zeppelin, Pink Floyd e Nirvana. Cadê os anos 80 aí, minha filha? Você tá errando os números. Desculpa, mas assim, a gente saiu pegando algumas bandas que a gente achava que a estética parecida. A minha Wikipedia diz que nos anos 80 Led Zeppelin não tocava mais, não. Mas o post deles é lindo para sempre. Não, nada contra. Se você me disser que você vai trabalhar com pôster, eu acho maravilhoso. Aí você vai afunilando. Eu vou trabalhar com pôster de bandas de rock que hoje são consideradas clássicas. Como são os pôsteres de bandas de rock que são consideradas clássicas? E tal. Só que você que me jogou o pôster do banda dos anos 80 aí, filho. Eu tô trabalhando só com o que você mandou pra tia aqui. Mas desculpa, tá. Mas, sim, foi porque a gente quis falar dos anos 80 em relação às cores, sabe? E quais são as cores dos anos 80? Laranja, essa coisinha meio Vaporwave, só que não uma coisa tão colorida. Vaporwave nos anos 80? De não quem? Não. De que ano é Vaporwave? Gente, você tá ainda no resquício dos 70. Sei que você tá gostando, é final de psicodelia pura. Mas nada contra. Vamos fazer o seguinte, não bota data. Não bota data, bota só as referências, entendeu? Porque você não corre o risco de... Porque, assim, é mais ou menos como eu te falar assim, prova esse doce aqui de chocolate, que coisa maravilhosa. Aí você põe na boca, é doce de feijão. Não rola uma decepção? Se eu só te falo, prova esse doce aqui que ele é mara, e aí você gosta do doce porque é doce. Sendo doce, tá valendo. Você não precisa me falar que é de chocolate. Certo, mas vai, então... sobe suas referências aí. São porque todas essas referências de pôster que você tem até agora são todos anos 70. Vai subindo aí. O do Nirvana, que não é um pôster original, ele faz referência, inclusive, na tipografia dos anos 70. Aí eu dei... Tá. É mais fácil realmente falar que são posters.
Foi basicamente só isso que a gente fez mesmo, né? Gente, são 10 posters só. Tá, mas aí você botou. Então vamos lá. Você está lembrando que é um festival, certo? Quando você tem um pôster de banda de rock, você viu que você tem 2 caminhos aí. Você tem um pôster onde tem a banda e o nome da banda em destaque. Mas o pôster, como é que você. O que do pôster vocês estão querendo pegar para um desenvolvimento de identidade visual? Que vocês não vão fazer o pôster do festival, vocês vão fazer a identidade visual do festival, que depois será aplicado em pôster, que será aplicado em sinalização. Qual é o conceito que o festival traz? O que vocês vão trabalhar como conceito? Você disse que conheceu melhor o público, né? Que esse público ele é muito diversificado. Ele tem algum ponto em comum em termos de personalidade, estilo de vida, crença, referência visual ou não? Eu acho que o ponto que eles têm em comum, talvez, é que são pessoas mais livres e mais abertas, eu acho, assim, para a gente poder se aventurar. O que é livre e o que é aberto? É uma galera que... É porque a galera associa mesmo a galera de escuta rock alternativa, é uma galera que é mais que não gosta muito dessa coisinha mais padrão, que gosta... O que é coisinha padrão? Diferente. O que é coisinha padrão? O que é coisinha padrão? Você pode dizer coisinha padrão, Thiago Leifert, tá maravilhoso. Eu só quero que a gente trabalhe e melhore esses conceitos. Porque o que eu tô vendo na turma como um todo? Vocês adoram usar a palavra de efeito. Uma palavra de efeito, ela é maravilhosa, mas ela não alimenta desenvolvimento, entendeu? Porque quando você fala com uma pessoa mais livre, livre de quê? Porque uma pessoa que pula de bungee jump é livre. Uma pessoa que largou tudo e foi morar na Índia para ser... Na Índia, não. Foi morar na Índia para virar hindu e é livre. Uma pessoa que pratica surf é livre. Só que essas pessoas, elas são atraídas por conexões gráficas diferentes. Elas têm crenças e estilos de vida que são diferentes, mas todas se encaixariam na palavra livre. Entende? Entendo. Aí é que é por isso, e eu não sei se você estava vendo as orientações dos outros grupos, eu estou me fixando muito nisso. Quando a gente vai falar de conceito, eu estou querendo que vocês verbalizem e vocês dissequem o conceito que vocês trazem. Igual as meninas estavam falando, leve, divertido e dinâmico. Quem é leve, divertido e dinâmico e amigável? E aí eu estou te perguntando, o que é livre? O que é ser livre no conceito de vocês? Porque aí vocês conseguem, não tem problema nenhum, o conceito pode ser livre sim. Tá maravilhoso que seja livre. Mas o que é livre? E eu tô falando, assim, como se eu estivesse falando com a Leide, porque a Leide é quem mais abriu o microfone. E você, Hilary, o que é livre? É porque eu tava olhando... Porque, se eu vou ser sincera, eu não tô sabendo conceituar, assim, resumidamente. E extensamente? Hã? Extensamente. Se não dá para resumir, estende. Você consegue? Não é uma palavra, do conceito da gente, do projeto. Então, faz longo. Faça um parágrafo, se não dá para ser em uma frase ou uma palavra. Porque, gente, vocês podem me dizer assim, a gente não avançou na problematização suficientemente para chegar num conceito. A gente pensou nisso, nisso e nisso. Disso a gente disseca para cá, para cá, para cá. É só para a gente bater um papo. Eu preciso saber a real do projeto para poder ajudar de verdade. Não é um desafio. Eu não estou aqui para mostrar para vocês que vocês estão errados. Não, eu só quero conversar. Porque vocês precisam saber responder sobre o projeto em profundidade, porque a partir do momento que vocês verbalizam, que vocês esmiuçam, que vocês detalham esse conceito, vocês têm mais elementos para trabalhar, entendeu? Eu entendi mesmo, Dani. Acho que a gente não se adentrou muito mesmo, e principalmente porque eu acho que a gente estava visualizando coisas bastante diferentes. Entre vocês três? Foi, entre nós três. Aí isso fez com que a gente realmente demorasse mais um pouquinho. Acho melhor a gente conversar um pouco e voltar para cá. Eu acho que sim. Eu acho que é uma boa ideia. Eu fico aqui até às 6. E aí, eu não sei se eu já deixei aberto um fórum de dúvidas, mas aí qualquer coisa a gente tenta trocar alguma informação por lá a partir de segunda, se for o caso. Tá? Dani, quando você fala só um momentinho mais. Quando você fala assim de estender, o legal é a gente pegar essas palavras-chave e realmente assim, lembrar fazer um parágrafo para significar cada palavra para a gente poder se situar melhor. Olha, o que acontece? Eu tô vendo que muita gente está usando palavras que são jargões, né?
enigmática, descolada. Mas esse descolado, ele precisa estar fundamentado. Você pode fazer essa fundamentação, tanto escrevendo um parágrafo, quanto trazendo uma série de imagens de referência, por exemplo, sabe? E aí, dessas imagens de referência, eu te convidaria para fazer o mesmo exercício que eu sugeri para o grupo anterior de Renata e da Valnice, que é, não, vai ser old school, mas o que é uma tatuagem old school? Quais são as características gráficas? Você disse que uma opção seriam os posters, certo? Então, beleza. Quais são as também? Desculpa. Pôster e capa são dois caminhos. A gente já tem dois caminhos para ir. De que bandas, de que universo? Beleza, afunilou. Capa de disco de banda alternativa dos anos 90. Quais são as características gráficas dessas capas? Tipo de fonte, tipo de cor, proporção de elementos que são figurativos e elementos que são esquemáticos e elementos que são textuais. Se existe uso de fotografia, tem efeito nessa fotografia, qual que é a paleta de cor mais usada, como é que é a tipografia, se ela é mais robusta, se ela tem serifa, se ela não tem serifa. Esse exame visual. Não necessariamente precisa gerar um documento, mas quando eu perguntar, você tem que saber responder. Como é um grupo, às vezes listando, porque aí todo mundo está sabendo o mesmo tanto. O Rafael parece que queria falar alguma coisa. Então, aí nesse processo, no caso, você meio que direciona a gente para meio que dissecar, né? Todo esse conceito que a gente quer trazer, discutir entre si para ver se é isso, justamente para trazer para cá, para a gente poder discutir com vocês. A questão, Rafael, é que eu preciso estar com alguma coisa. Hoje a gente já teria que estar definindo o símbolo, porque eu estou partindo do princípio que a problematização foi encerrada na terça-feira, por exemplo. E hoje a gente já estaria discutindo o símbolo. Qual que é o encerramento da problematização? A definição de requisitos e parâmetros projetuais. Então, o que seria o requisito? O requisito é o amplo e o parâmetro é o curto. Então, quando você diz o requisito do nosso projeto é que a identidade visual traga a ideia de liberdade. A liberdade nossa é uma liberdade próxima disso. Então, eu tenho requisito, eu tenho parâmetro. Eu tenho o amplo e eu tenho o mais definido, mais resumido. Só que você só chega nesse mais resumido a partir do momento que você aprofunda o entendimento desse amplo. Então, você jogar uma palavra que significa qualquer coisa, você não vai ter elemento para você trabalhar a identidade visual, entendeu? Aí o que eu estou te instigando a chegar nesses elementos. Porque, gente, quando você não aprofunda a problematização, você vai ficar aí refém de uma inspiração não cumpre deadline, entendeu? Ela pode vir como ela pode não vir. Porque tudo isso que vocês estão pesquisando está fervilhando na tua cabeça. Se você deixar a cargo do teu inconsciente chegar na solução, isso pode demorar um dia, como pode demorar um ano. E você não tem esse ano, entende? Por isso que a gente insiste nas ferramentas. Tem muita referência, né? Que nem tem anos 70, tem anos 80, tem anos 90, tem o atual, tem a galera antiga. Isso a gente precisa se adentrar. Vocês fizeram análise de similares? A gente fez de eventos que acontecem aqui no Brasil. Tipo quais? Tem o João Rock, que a gente colocou, deixa eu botar aqui, a gente colocou 3 eventos que são, assim, direcionados só para rock alternativo, né? Tem o João Rock, tem o Rock the Mountain, você fala assim? Que é no Rio de Janeiro, e tem o Curitiba, que ele já tem mais coisas, assim, tipo, não é só rock alternativo. Vocês não chegaram em Bananada, vocês não chegaram em Noise, vocês não chegaram em Lollapalooza. A gente não colocou Lollapalooza porque a gente achou que era um evento muito grande em comparação ao nosso evento. Onde que estava escrito que o evento era pequeno? Como era de 10 mil pessoas a 12 mil, a gente ainda ficou pensando. Não, Lollapalooza dá 150 mil, tudo bem, mas 10, 12 mil pessoas numa noite, você tem Bananada, você tem Noise, você tem outros eventos ali. Não conhecia o Bananada. Quando eu pesquisei, assim, realmente, assim, era muita coisa desse Curitiba e desse João, era o que mais aparecia. E tem outros festivais mais antigos também, que acabaram tendo de repente, uns 3 anos. Mas o Bananada tem 20 anos de existência. Não conhecia esse Bananada. Então tá perdendo. Então tá perdendo.
Ele é muito bom. Mas dá uma olhada, porque acho que talvez os similares vocês tenham alguns direcionamentos para ver como eles lidam com a identidade visual. Porque uma coisa, por exemplo, que vocês vão ter que trabalhar, essa identidade visual ela tem que ser uma identidade visual mais neutra, porque a cada edição do evento ela vai precisar ser usada num contexto diferente, né? Sim, e são bem diferentes, na verdade, a identidade desses 3 que a gente pegou, né? O João Rock eu não conheço, mas os outros 2 eu conheço. Pois é, os outros 2 eu não conheço. Perdão, o João Rock eu não conheço, eu conheço os outros 2, e são caminhos visuais bem diferentes, né? Sim. Então faz o seguinte, vão refinar para eu poder passar para o próximo grupo, e aí vocês tentam voltar até o final. Obrigada, viu, Dani? De nada, Valeu, qualquer Dani. coisa eu vou abrir um fórum, tá? Valeu. Laura, tu? Tô aqui. Eu entendi Lalo. Não, Laura. Eu já disse, a Lúcia já sou agora. Não, calma. Qual é a dicção Vou até da sua aparecer, professora? tá me vendo? Deixa ela Agora passar de tô. vocês. Eita, pra ela apareceu mesmo. A coitada fica falando só. Nada, tudo bem, já estamos acostumados, não tem problema não. Então, meninas, como eu posso ajudar? Olha, a gente... O que é isso, Nicole? É minha cadeira. A gente não fez desenho de símbolo, nem na realidade o que a gente fez foi conversar bastante e fez um brainstorming com algumas palavras que a gente queria que o símbolo representasse. Beleza. Aí, para dizer a verdade, tem uma lista extensa aqui de palavras, mas eu vou dizer algumas que são as que eu acho que tipo não pode faltar. Regionalidade, Nordeste. Aí a gente pensou em algumas coisas que fujam mais do normal, né? Que a gente já viu de marcas. Aí eu pensei no filé, que vem da região. A gente conversou sobre isso, sobre a lagoa, o mangue, o caranguejo, que vem de lá também. A gente queria fazer uma marca que lembrasse do local, como o maior público-alvo, né? Ali são os turistas. Provavelmente eles vão querer levar para casa uma lembrança do local que eles visitaram. Aí Até porque o nome já remete ao produto, né? Então, acho que seria muito óbvio a gente botar um coco, sabe? Que bom que vocês pensaram nisso. E tem até lá que não pode, né? Quando a gente recebeu o cliente. Então, a gente já, obviamente, descartou essa possibilidade. Aí a gente tem algumas referências. A Nicole vai botar aí. Aí o que acontece? A gente pensou em cores que lembrem o calor do nordestino e tudo mais, o laranja, pôr do sol, essas coisas, praia, mar. Ai, meu Deus. A gente quer que tenha uma pegada social. Aí a gente achou um exemplo que ela vai colocar aí, que é de um chocolate, que ele é embalado em um papelzinho, que tem como se fosse imagens de pessoas, caricaturas. Vocês conhecem o projeto do Geroa? Para lá? A gente quer uma referência. É esse mesmo. Já tá aparecendo? Sim. Tá. É o projeto de TCC do Geroa. Tá. Vou abaixando, viu, devagarzinho para vocês verem. Sim. Deixa eu colocar aqui no... Pronto. No caso dele, ele fez uma embalagem, né? Que elas conseguiam fazer com... A amiga sumiu. Eita. Isso. Voltou? É porque você tem que ficar aí, você não pode sair daí, não. Eu não posso olhar para você. Não pode. Tá. A princípio, a gente conversou sobre o logotipo e o símbolo serem unificados, serem uma coisa só. Uhum. Isso pode? Pode. É só para a gente tirar, talvez nem seja, mas só para a gente botar isso na cabeça. A gente gostou muito da paleta de cores, passa uma coisa artesanal, que é o que a gente quer passar também, só que a gente não quer fazer muito alusão estereotipada, sabe, do Nordeste. Só tem praia, coisas assim, mas quer que remeta ao local. Sim. Aí eu vou mostrar aquele outro lá. Coloque o outro para ela ver o negócio que eu falei agora. Esse daí é uma empresa de chocolate. Uhum. Desce, amiga, até a barra, uma foto que só tem a barra. Nossa, isso é lindo. É muito lindo. Aí é uma referência. A gente conversou agora de talvez
A gente já tá viajando, né, para saber como é que o símbolo se encaixaria nisso. Esse daí tá ótimo, aquele outro. Fazem uma embalagem que retrate o dia a dia dos locais, tipo uma rendeira. Nossa, ia ficar sensacional. Só que aí isso vai te remeter a uma identidade visual como uma deles, que é bastante neutra, né? Não, que pode ser. Eu acho que assim, não tem problema ser. Sim. É só que, assim, se vocês colocam, por exemplo, essa referência que tem de retratar o dia a dia e aí ter esse traço como uma estampa das embalagens, é interessante. Só que isso obrigatoriamente teria que te levar para uma identidade visual que ela fosse mais neutra. Que ela não gritasse junto com a estampa, né? Isso, ou que existisse obrigatoriamente uma versão dela que fosse mais neutra, entendeu? Porque agora a gente vai fazer uma identidade visual, a identidade visual principal. E quando a gente vai trabalhando no sistema, é que a gente vai fazer as variações de marca, né? Horizontal, vertical, neutro. Então, assim, se essa ideia, que eu acho que é uma ideia muito boa, de que essas embalagens, elas retratem, e ela pode retratar o cotidiano, elas podem trazer imagens de artistas locais, elas podem depois virar produtos, por exemplo, imagina se você tem a cocada embalada numa embalagem master que vem com uma canga, com uma estampa, sei lá, da Yara Pão. Sim. Então, aí a variação da marca tem que ter uma mais neutra, só isso. Na realidade, é o tipo de... É como eu gosto de trabalhar, eu acredito que a Nicole também, com coisas que sejam menos, né? Não seja tão carregada. E eu acredito também, nós acreditamos quando a gente discutiu, que a pessoa vai comprar a cocada, sim, pelo produto, mas também com a intenção de, depois que descobrir, né, que é feito artesanalmente e tudo mais, ela pode levar aquilo como um presente. E é uma parte do lugar. E seria uma coisa interessante para o negócio, por exemplo, essa proposta que vocês estão fazendo, onde a embalagem por si só, ela já tem uma cara de presente, é o tipo de coisa que você levaria de presente para a sua família, pode inclusive estimular a criação da venda de produtos associados a coco que roda. Porque não daria para montar um site para vender cocada, porque o custo de vender o alimento seria muito alto. Mas, por exemplo, é porque eu fiquei vendo essas embalagens aí de chocolate que vocês mostraram e fiquei pensando, gente, isso ia dar umas cangas lindas, maravilhosas, né? E aí podem ser outros produtos. Aí, imagina, eu recebo lá a minha, pode ser, inclusive, um ponto de contato, né? Exatamente. Sua sogra vem e te leva de presente uma cocada, e na hora que você abre tem um cartãozinho. Isso daqui é uma estampa criada pelo artista fulano de tal. Visite o nosso site e veja outros produtos com essa estampa. Esse olha, nossa, que massa, eu posso trazer para aqui para minha casa um pôster, eu posso trazer vários e vários e vários outros produtos, que aí, lembra de uma ideia que vocês estavam falando, que seria bacana se o projeto trouxesse renda para as cocadeiras? Sim. Seria um jeito de ampliar, porque, por exemplo, a gente está no meio de uma pandemia, a quantidade de turista, embora no verão aqui tenha sido absurda, né, o que eu considero absurdo, no meio de uma pandemia o povo... Essa galera do sururu, da cocada, da renda filé, todo mundo se lascou. Se tivesse uma construção de marca que, de alguma maneira, permitisse que eles fossem lembrados para além do produto principal, tivesse esses produtos acessórios, dava para ter viabilizado uma espécie de renda para eles a partir de produtos que não fossem perecíveis, né? Então, era um projeto massa. Eu acho que vocês, em termos de definição de conceito, vocês... e aí eu vou usar vocês de exemplo. Eu não sei se o resto do pessoal que estava nas outras orientações, qual que é a grande diferença? Vocês estão usando palavras que são simples, mas quando a gente conversa sobre elas, vocês entendem exatamente o que tirar dela. Porque, por exemplo, quando a gente fala do regional, tem que ter um caráter regional, tem que ter uma cara do lugar, isso se conecta com a fala de que de vocês exemplificando a lagoa, a renda, e que retratar o cotidiano dessas pessoas. Então, assim, vocês têm um conceito que é amplo, mas quando a gente conversa, esse conceito, ele flui naturalmente. Eu não fico nos vácuos de sentido. O que isso mostra?
eu vou ser obrigada a dizer que não é a primeira vez que as meninas estão passando por isso. Então, elas já sabiam a porrada que ia ser. Então, vergonha. elas têm essa vantagem, né? Elas têm essa vantagem. Mas é nesse sentido, de que a conversa tem que influir. Quando eu pergunto e rola aquele vácuo, é porque talvez o grupo não tenha tido tempo ou se atentado para o detalhe de que aquele conceito precisa ser um pouquinho mais aprofundado para o próprio grupo ter elementos para conversar sobre ele. Às vezes fica parecendo uma arguição onde eu estou querendo pressionar e mostrar para você que você está errado. Não é. É porque eu pergunto e aí eu te coloco em evidência para você, putz, eu preciso trabalhar isso aqui um pouquinho melhor. É só porque eu não sou muito jeitosa, entendeu? Mas a ideia é essa. Ô, Meninas, Dani, fala. eu acho que a nossa maior dificuldade é no símbolo real, porque a gente quer botar um símbolo que, não, como a gente falou, não seja óbvio, entendeu? Só que eu, pelo menos, assim, a Lau falou, trouxe esse exemplo, né? Desse aqui que eu tô mostrando. Aí a gente consegue desenvolver e partir de... Como é que eu posso falar? A gente consegue ter um guia que a gente tá querendo fazer. Só que, quando a gente chega no símbolo, é muita ideia. Tipo, a gente fez uma lista enorme, extensa. E a gente não tá sabendo... A linguagem que usar, a linguagem gráfica. Eu acho que é isso, é essa palavra mesmo. A gente pensou muito naquele lugar que tá ali. Tem mangue, a maioria dos mangues de Maceió estão ali. Aí a gente pensou no caranguejo, a Nicole adorou a história do caranguejo. Só que aí, quando a pessoa pensa em Marechal, na praia, por exemplo, o turista, ele vai conhecer as cocadeiras através da Praia do Francês, vamos supor, é o principal destino ali. Ou então Gunga, que é passando por ali. Massagueira, Aí eu fiquei... Quando a pessoa pensa na Praia do Francês, a pessoa não pensa no caranguejo. Então, não é óbvio, mas talvez seja longe ainda. Aí eu pensei no filé, de fazer alguma coisa que o símbolo fosse feito Já tentou fazer um caranguejo com ponto de filé? Desenhar o caranguejo com ponto de filé? Não. Porque aí... A gente tinha pensado no nome ser com ponto de filé. Pode ser uma também, mas o que a gente poderia pensar? Por que a gente não pega, então, as texturas do lugar? Quando tentem imaginar ou pensar como é uma textura de cocada, como é uma textura da casca do coco, como é a textura do filé, como é a textura do mangue, como é a textura do caranguejo. Gente, eu sou alérgica a essas coisas, então eu não sei. Caranguejo é liso ou caranguejo é rugoso? Tipo, o bracinho... Ou como que ele é dividido? Ou... Quando você pega uma pata de caranguejo, o lugar que encontra a pinça da primeira dobra, como é que é essa articulação aqui? Boa. De repente, se vocês pensarem nisso e trabalharem só com linha, essa textura do coco, como é que seria uma textura de coco? Dani, o Geron usa da casca do coco, se não me engano, no trabalho dele. A gente tinha pensado também, porque tem falando sobre o coco de roda. Então, se a gente pegasse ou a mulher só, ou o homem, tipo, como se fosse dançando. Os personagens, né, do coco Os personagens, e fizesse ele no filé, sabe? Que nem um exemplo que você trouxe na aula passada do cara na bicicleta, sabe? Um rascunhozinho e a gente tenta partir dessa ideia. Tentar, né? Para ver se consegue. Olha, você já tem 3 caminhos. Eu acho que a Laura, eu tô com um eco de mim mesma. Vocês têm 3 caminhos. Vocês têm o caranguejo, vocês têm os personagens do coco de roda, e vocês têm o filé, que pode funcionar como textura, mas também pode funcionar como personagem. Tem a lagoa também, que vocês tinham falado. Da lagoa, eu acho que vai ser mais difícil de sintetizar, sabe? É porque, assim, como a gente tem a ideia de fazer esse fundo, tem que ser simples, o símbolo e a tipografia. Então, como é que a gente faz um símbolo simples do filé? O filé é cheio de detalhe. Mas por que você não pensa em trabalhar com fundo? Porque aí, nos momentos que você usaria uma área de respiro maior e um fundo sempre chapado.
fundo preto, fundo colorido, a partir do momento que vocês forem desenvolver. Eu acho que nesse momento vocês podiam se dividir nessas questões. Pega a ideia do desenho da bicicletinha, que trabalha com as texturas, faz essas experimentações, faz a experimentação desses, pega essas imagens de coco de roda, como é que seriam esses personagens, dá para fazer só com linha, dá para fazer com textura, que aí, de repente, a ideia do filé pode ficar para tipografia, ou ela pode ficar só na textura, ela não precisa ser usada nos dois, sabe? Vocês veem no que vai encaixar melhor. Meninas, eu acho que vocês estão no bom caminho. O que eu sugiro? Trabalhem daqui até terça, para vocês terem opções de símbolo. Eu vou abrir um fórum, assim que a gente encerrar esse encontro, a gente pode trocar algumas ideias por ali. A partir de segunda-feira. Pode, no fórum você pode colar e pode anexar arquivo. A Laura até fez isso com a jornada de usuário dela. Segunda ou terça antes da aula, eu tento dar um retorno para todo mundo no fórum, do que vocês colocarem do símbolo. A gente vai ter a aula de logotipo, e aí na terça-feira a gente faz essas orientações. Na sexta-feira a gente faz as orientações do logotipo e com o símbolo já, porque na outra terça já é a apresentação. Porque o que é o grande drama da minha vida com vocês? Se eu adio, vamos ver o que a gente consegue até terça. Se for o caso, a gente adiaria para depois da Páscoa. Que aí a gente faria mais uma orientação na quinta semana, já de tudo. Vocês finalizariam tudo e apresentariam na terça-feira, logo depois da Páscoa. Mas isso implica numa pequena coisa, isso diminui uma das nossas orientações da segunda etapa. Porque no caso é dia 29, né, Dani? A nossa 29 a entrega. Isso, a entrega é dia 29, que seria sem ser a próxima terça, na outra. Se eu adiar... É a entrega do símbolo da marca, né? Da marca. É a apresentação, é um pitch de 10 minutos para cada grupo. O que é o meu grande drama? A gente tem um cronograma muito fechado. Pelo o momento que vocês estão, enquanto os grupos estão, o que seria o ideal? Que essa apresentação fosse uma semana depois. Eu teria que adiar em uma semana, porque sexta-feira é sexta-feira santa, Páscoa. Então, a gente apresentaria na terça, logo depois da Páscoa. Só que a gente tem que entender que, se eu adio a AB1, todo mundo tem que fazer um trabalho muito bem feito para que essa AB1 seja uma nota muito bacana para todo mundo, porque a AB2 é muito técnica. Os erros da B2 são erros que não tem como, tipo, um conceito, você ainda entra no campo do subjetivo, do gostei ou não gostei. Um arquivo errado, está errado. Não tem como eu dar pontos num arquivo errado, que é a segunda metade da nota. Então, vamos fazer o seguinte, todos os grupos tentem trabalhar o máximo que der até terça-feira. Terça-feira, eu preciso de pelo menos um representante de cada grupo na aula, no final da aula, para a gente decidir se a gente adia a AB1 e, com isso, achata a AB2, ou se a gente mantém a data e vamos para o que daí vier, tá? Então, se vocês verem que... Acho que é porque as pessoas logam, eu não sei se as pessoas estão, de fato, na sala. Eu vou mandar isso via fórum para todo mundo, para dizer que o pessoal que tem... a gente pode, inclusive, abrir essa discussão no fórum. O pessoal que está pela segunda vez na disciplina sabe o peso que é a segunda metade. Parece que a primeira etapa... A segunda, e olha que eu cortei bastante coisa pela situação que a gente está. A segunda metade, ela é de detalhamento técnico. O detalhamento técnico é certo e errado. O desenvolvimento E o desenvolvimento de uma identidade visual, ele tem caráteres subjetivos. A gente tem caráteres técnicos, mas tem questões subjetivas também que vão influenciar nesse desenvolvimento aí. Então, a gente vai ficar combinado assim. Por enquanto, mantém-se tudo. Na terça-feira, a gente realinha se a gente adia e achata a B2 ou se a gente mantém as datas, beleza? Meninas, eu vou passar para o próximo grupo, tá? Rapidinho, Dani. Terça é tipografia. Terça é logotipo. Ah, tá. Que é tipografia também. Então, tá bom, meninas. Priscila, você e Bento já. Bento? Oi, estão me ouvindo? Tô. Oi. A gente pegou o Arronui, né, que é o restaurante submerso. A gente fez as ferramentas que a gente utilizou foi a Persona, a jornada do usuário, que foi com a Priscila, e eu fiz o briefing e
painel semântico. A gente, tendo em vista que a gente fechou essa parte já, a gente partiu e fez algumas pesquisas e realizou alguns rabiscos já em prol do símbolo. Fez algumas pesquisas, aí a gente foi pesquisar um pouco sobre Japaratinga. Primeiro veio em mente de usar alguma coisa típica de lá, seja uma vegetação ou algum animal, que seja. E eu não consegui achar muito bem, só coqueiro e corais. E água, né? E água, Aí a gente começou a fazer alguns rabiscos. Eu fui no coqueiro ainda, mas não ficou legal. Mas me apresenta primeiro conceitualmente qual que é a diretriz do projeto. Qual que é a característica que vocês querem exaltar no restaurante? Eu preciso entender isso primeiro. Eu queria, na minha opinião, ressaltar a ideia dele ser algo submerso. O público é good vibes, gosta de requintar, coisas exclusivas. Então eu queria representar tudo isso na marca. Requinte, sofisticação e leveza. Palavras muito abstratas. Pronto, a leveza. Não sei se é algo errado, mas uma coisa que eu tô desde o começo na cabeça é a parada de ser submerso. Eu acho que a gente conseguiria representar a leveza através... Uma coisa que afunda é leve? Hã? Submerso. É você que me falou que ele é submerso. Se ele é submerso, ele é afundado. Aí você falou que o fato dele ser submerso é que torna ele leve, aí bugou a cabeça da Ruiva aqui. Não. É um negócio que afunda é leve? Sim. Foi porque quando eu imaginei submerso, algumas fotos que estão até no painel, seria a parada das pessoas mergulharem, que muitas pessoas vão lá por causa das piscinas naturais também e tal. Certo. E aí, o fato daquelas fotos tipo, da pessoa mergulhando e tal, ela não necessariamente tá afundando, né? Ela então você tá falando... Então, é isso. Essa leveza que você tá fazendo é para uma ausência de gravidade, que é o que acontece debaixo da água. Então, não é o fato dele ser submerso, é esse universo do mergulho. Tá vendo? Quando você sabe do que você tá falando, você consegue me responder a pergunta, gente. Você já conseguiu trabalhar o conceito de maneira aprofundada? Não, Dani, eu estou falando desse processo do mergulho. Ah, tá. Então, aí, tipo, ainda nessa procura, eu visitei alguns sites, algumas galerias, eles mostravam algumas vegetações, mas eu fazia uma pesquisa e não era legal. Tipo, eu achei uma Por que não era legal? Cara, como é que faz para compartilhar essa desgraça? Desgraça eu não sei, mas se você quiser compartilhar a tela... Aqui embaixo tem escrito apresentar agora. Não sei. Tem escrito. Você está no celular ou você está no computador? Pelo computador. Aí você vai ver que tem uma apresentar agora. Aí você pode apresentar a tela inteira, uma janela ou uma aba. Uma janela, ele vai te perguntar qual programa você quer compartilhar. Tela inteira. A tela inteira, tudo que estiver na sua tela eu vejo. Não está indo. Compartilhar está apagado. Você entrou com um e-mail que não é @bufal? Isso, deve ter sido isso. Pode ser isso. Dá para compartilhar, não. Mas enfim, Dani, era uma É um arquivo? Hã? Eu ia mostrar, na verdade, a parte que eu saí fazendo. Ô, Bento, mande para mim que eu entro. Eu tô pelo celular, mas eu entro pelo computador e mostro aqui. Não, mas pelo celular você consegue compartilhar. Consigo? Consegue. Então mande, Bento. No celular tem um lugar chamado compartilhar agora. Quando você clicar para ver o chatzinho, você vai ver que tem 3 pontinhos, você clica e tem compartilhar agora. Vê se você consegue. Tem compartilhar a tela. Isso. Mas aí o celular ele compartilha a tela inteira. Aí, por exemplo, se você apertar para passar de um programa para o outro, tudo que tiver aberto a gente vai ver, só para você já ficar avisado. Tá. Vou baixar aqui. Pode ir falando, Bento, enquanto eu baixo. Pronto. Então, no caso, era uma flor. Aí eu comecei a pesquisar por ela. Ela era de uma galeria de um resort. Lá de flor de quê? Era uma flor, alguma coisa bala de canhão. Era uma flor bem estranha. E aí eu fui pesquisar sobre ela. Ela era bonita, mas ela era uma flor que ela tinha umas bolinhas que são fedorentas e que soltam. E que, tipo, aí eu achei que não seria um conceito legal. Aí eu descartei. Eu também, claro, não sei se ela é regional de lá mesmo. Aí, passando pelos rabiscos ainda, eu tentei a parada das jangadas, que eu sei que lá tem uns pescadores que vivem disso e tal.
Foi. Eu vi alguns vlogs também para ver se eu conseguia ver nos vídeos algum animal característico lá que fosse. E aí no vlog deu uma ideia que eu não sei, que foi tipo, o cara usou uma técnica de filmagem de fotografia que seria a técnica de aquário. É isso? Vocês estão Tá me ouvindo? vendo? Não. Estamos vendo a sua tela. Eu tô vendo a sua tela. Eu tô vendo agora. Isso. Qual é, Bendo, que você quer mostrar? Foi essa aí, essa coisa. Essa aqui? Foi. Só que eu pesquisei, pelo que eu encontrei, não era legal, porque essas bolinhas aí, pelo visto, são fedorentas e caem e tal. Aí eu não descartei essa possibilidade. Aí, vendo o vlog, eu vi uma parada que foi... Bota lá na última foto, pesquisa. Que foi esse efeito de aquário, que é essa fotografia que pega embaixo e pega em cima. E aí a ideia era fazer alguma coisa a partir daí, seja, primeiro eu pensei só no logotipo, não sei, em cima, no embaixo, não sei, com uma coisa que dividisse e que de alguma forma representasse esse efeito de aquário, que é o fato também do restaurante ele ter uma parte submersa e uma parte normal, com a vista panorâmica e tal. E aí uma ideia que remetesse isso, seja o símbolo, a logo. Mas você chegou a rabiscar alguma coisa já nessa direção? Eu rabisquei o logotipo. Mas você começou pelo logotipo por quê? Não, foi porque justamente eu tive essa ideia, e aí a primeira coisa que veio na mente foi o logotipo, o arroz em cima e o nu embaixo. E aí, mas depois eu pensei, claro, em fazer símbolos. A Priscila rabiscou alguma coisa a respeito daquela ideia da pessoa que está na água ali, meio que flutuando e tal. Tem aí? Eu acho que não tem, não. Tem? Eu acho que tá na conversa lá em cima. Deixa eu jogar o painel para tu. Me dá só um segundinho. Certo. Vou jogar o painel para tu, Priscila. Você não vai assim que eu achar ele. Achei. Valeu, qual é a aba? Qual é, Beto? O primeiro ou o segundo? Deixa eu ver, o do inverso é o segundo. Voltei, pessoal. Aquela imagem ali, isso. Essa ideia aí. Tu tinha rabiscado algo nessa pegada, não foi possível? Foi, só que a moça tava deitada. Enfim, eu achei... Cadê? Que... E cadê o rabisco pra gente ver? Acho que ela não tirou foto, não. Eu acho que eu não tirei foto também. Não, tu mandou uma foto pra mim, tu mandou. É porque eu pensei, a moça, ela tava deitada, aí eu peguei meio que a silhueta de cima dela. Você rabiscou? Rabisquei. Cadê, mulher? Deixa eu acha a foto que eu mandei pra tu. Não tá na conversa de vocês, não? Tá. Porque aí se você clicar em cima do Bento... Não ligue pro nome. Foi que eu tinha esquecido o nome do restaurante. Aí eu meio que peguei essa linha de cima, que era a silhueta da mulher, e transformei, e aí ficou parecendo ondas. Eu disse, Bento, não sei se ficou legal, mas é as coisas que eu tô rabiscando aqui, pra ver no que é que sai. Mas ainda tá muito inicial, né, Priscila? Uhum. Até para eu dar pitaco fica ruim, porque aí precisaria muito ser trabalhado ainda. Porque tá muito inicial ainda. Porque assim, a silhueta feminina que você falou, eu não vejo, eu só vejo as ondas, de repente um W, eu não consigo. Ela nem tá abstrata o suficiente para me desprender e nem tá figurativa, sabe? Acho que precisa ser melhor trabalhada. Mas é um caminho esse da silhueta e dessa questão. Tem vários efeitos de câmera que o pessoal faz muito disso, né? Pode ser um caminho aí de tentar pensar nessas imagens. Acho que foi essa aqui, Dani, que eu peguei como exemplo. Essa que tá no meio. Ah, entendi. Agora eu entendi o seu desenho, mas ele se desprende completamente da figura feminina, né? Porque a ideia... Você já tem muita foto de mergulho de Noronha. Tem uma série de fotografias com a Bruna Marquezine, feitas de fotografia submarina em Noronha, que são bem nessa linha que vocês estão falando. Pode ser interessante.
Eu não acho que coqueiro e jangada vai remeter à sofisticação que o Bento falou. Esses desenhos são muito mais caros de regional do que realmente de um lugar super requintado, sabe? Sim, que é inclusive uma das coisas que é uma das limitações que está lá no briefzinho da apresentação da empresa, que não é para ser tão regional. Eu fui mesmo porque... Cadê? Mostra aí o painel. Está mais para isso. Aí, ó. Esse daí que é melhor, que foi mais coisa, tipo... Acho que você tem que ampliar, Priscila. Puxa assim na tela. Faz assim na tela. Isso. Eu não consigo ver. Todas essas fotos aí de mar desse painel são... Não tem fotos aéreas de Japaratinga, por exemplo, para vocês verem o desenho que os corais fazem, que as piscinas de corais fazem, de repente está apropriado de alguma coisa? Eu vi algumas fotos. Ô, Bento, cadê aquela foto que eu mandei que você perguntou se eram os lençóis? Ô, Priscila, se você quiser ver as fotos que você mandou na conversa, se você clicar em cima da palavra Bento, clica em cima do perfil do Bento. Aí você está vendo todas as mídias, aí você consegue ver tudo que você já mandou para ele. Pronto. Né, que eu perguntei se era cor de São Bento, não foi? Foi. Tem alguns sites que colocam... Só que formalmente dá para tirar alguma característica gráfica desse negócio aí? Que dê para virar um símbolo? Porque assim, vocês já falaram aí vocês definiram que seria mais requintado, a ideia de leveza, beleza. Aí vocês viram de algumas possibilidades dessa questão de metade da marca submersa, metade... Então você tem que ter um efeito de reflexo aí que precisa ser trabalhado, que pode ser trabalhado tanto na logotipia quanto no símbolo. Vocês falaram de algumas plantas, tem a ideia da silhueta. Eu só acredito que isso tem que ser melhor trabalhado. São caminhos viáveis, mas isso precisava ser melhor trabalhado. De repente, para a gente já ter isso pronto na terça-feira. A gente pensou também em alguma coisa relacionada aos corais. Os corais também são legais. Pois mas aí a gente precisa ver isso rabiscado, porque às vezes na ideia a gente não consegue chegar numa síntese interessante. Tem que desenhar ou vetorizar ou alguma coisa, materializar isso visualmente para a gente. Pronto, mas Pode ser? agora que a gente tem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o Lalo, terminando essa aula, eu vou abrir um fórum de dúvida e o que vocês fizerem, postem no fórum, vocês conseguem colocar as imagens e fica para... Eu tento responder na segunda-feira ou terça-feira antes da aula, beleza? Beleza. Então, bora lá, Lalo. Oi. Oi. Eu tô nervoso, mas vamos lá. Então, quando eu fui fazendo, por eu estar sozinho, eu fiz a jornada do usuário, que tu recomendou melhor do que o stakeholder, e eu realmente achei bem melhor. E fiz as personas. Eu peguei uma das personas e eu fiz baseado em mim e nas minhas experiências, e as outras eu tentei fazer o mais possível longe, ou que, tipo assim, o objetivo dela aí no festival fosse um pouco mais diferente, sabe? Mas que ela fosse buscando coisas semelhantes. E aí, eu cheguei em algumas coisas em comum que todo mundo tinha, partindo das personas, partindo da jornada, que a jornada não foi tão, porque realmente é muito subjetivo, e partindo do perfil em si. O que eu pensei em me usar como persona, eu vou contar tipo, até uma história minha, que foi o que tu dissesse, me pegou muito, assim, você disse, Laura, faça o símbolo do festival da sua vida. Da sua vida. Isso realmente me pegou muito, porque, caramba, qual seria um símbolo que eu olhasse e marcou minha vida? Aí eu me lembrei que eu comecei a gostar muito de música eletrônica porque eu ouvi no Tomorrowland todos aqueles palcos e todos aqueles... E eles... eu não terminei meus painéis imagéticos, mas eles vão estar, porque aqueles palcos do Tomorrowland, eles realmente me fizeram querer muito aquilo. E palco, são impressionantes mesmo. Pois e um palco que me marcou muito, não sei se tu viu essa edição, de um livro que abria e tinha um rosto falando com o público. E, tipo, isso eu acho que foi 2010, 2011, não sei. Para aquela época, isso era tipo... Meu Deus! Né? E aí, tipo, isso me marcou muito. E aí eu pensei, cara, se eu for botar um rosto, eu pensei não usar nenhuma referência da Alice, como tá lá. Pensei em alguma coisa a fazer com o coelho. Só que eu pensei, vai ficar muito
estereotipado, ou vai ficar muito óbvio, mas não descartei a ideia. Aí eu cheguei em parâmetros, assim, que primeiro foi o seguinte, as pessoas que vão para isso, elas vão para entrar em uma imersão, em uma experiência que, geralmente, elas estão fora do normal e da rotina delas. Muitas vezes, não é que a pessoa não é daquele jeito, ela é, mas, digamos, durante o trabalho ela tem que ser séria, ou em casa... um espaço onde ela está mais livre, vamos dizer assim. Justamente, é um espaço de expressão livre que ela tem. Também peguei essa coisa da imersão em um espaço livre, mas também peguei imersão em uma coisa... eu peguei, as palavras foram assim, mística, fantasiosa, onírica, de certa forma até exuberante e exótica. E aí, basicamente, o que eu quis nortear para criar o símbolo foi essa coisa de ir em um ambiente de imersão e colocar toda essa questão, assim, mais mística, ufológica, mais viajadona, sabe? No sentido, viajadão, até é feio falar, porque tu não gosta, eu sei, mas genérico, assim, tipo, viajadão do grosso. Mas as palavras que eu peguei foi o imersão, uma coisa onírica, fantasiosa e mística. Eu posso apresentar o aberto aqui? Peraí. Você vai apresentar no celular ou no computador? É no computador, só que é no visualizador de imagens mesmo. Você vai apresentar agora, aí ele vai te perguntar, você coloca uma janela e aí você escolhe o programa. Pronto, beleza. Peguei aqui. Aí, eu fiz... O primeiro que eu fiz, apareceu? Ainda não, tá carregando. Aí, apareceu. Pronto, o primeiro que eu fiz foi esse daqui, antes de eu tirar aquela minha dúvida sobre a referência ao uso de psicodélicos, que eu pensei em, tipo mas assim... Mas cogumelo não rola. Tá, mas vamos lá, você tem mais ideia. Porque eu fui assim, eu não generalizei o psicodélico lícito ou não lícito, eu fui no geral, tipo, não fazer referência para sair mesmo disso. Fiz também um locão de Alice caindo no buraco, coloquei esse do olho que tudo vê, porque a galera e o público que vai para esses festivais, eles geralmente tem essa coisa de misticismo, de chakras, e de gostar dessa coisa. Só que, tipo, tava bem no nível, assim, primário. Aí, no olho, eu tentei colocar, no cogumelo eu tentei colocar uma esfera, como se fosse um buraco de uma toca, e o corpo do cogumelo também meio que seria o buraco da toca caindo, enfim, viagem. Aí eu vim para esse segundo nível aqui, e esse daqui, que foi vendo a toca de cima, como se a pessoa tivesse caído, e toda essa coisa em espiral. No outro foi meio que como se fosse uma nave espacial, que ficou parecendo uma Pokébola amassada. E eu não simpatizei muito. Me lembrou um olho também. E o olho também, porque rola muito essa coisa do povo colocar aquele símbolozinho na testa, que os hindus usam como dizendo o terceiro olho. Bindi. Tá, sabe? Chama Bindi. Chama Bindi. Isso, Bindi. Ai, obrigado. E esse símbolo aqui eu não curti muito, por quê? Porque do meu projeto de artes, o projeto Delírio, é um símbolo parecido com esse. E eu não vou me repetir nem me copiar. Eu não conheço, mas eu achei que era uma proposta interessante. Minha preocupação era que ele não virasse uma casca de caracol. Mas eu achava que era eu tinha achado uma ideia interessante. Tá, primário. Mas eu não descartei ainda. Tipo assim, eu trouxe realmente para tu me dar uma luz. Aí, o que aconteceu? Eu comecei... vamos no coelho, eu vou no coelho. Aí, eu fiz primeiro esse aqui. E eu comecei a ir saindo, sabe? Aí, eu tentei fazer isso. Por que você não mistura? Por que você não pega... Porque se você pegar essa toca vista aí da lateral e você colocar essa silhueta, essa primeira silhueta... Eu tô apontando pra tela como se você estivesse vendo, disfarça. E pegar essa primeira silhueta que você falou que tinha feito e colocar na lateral da toquinha, dá pra fazer uma silhueta de coelho. A toquinha, a orelha e a frente. Cogumelo? Não, a toca vista de cima. Sim, essa aqui. Ela é o corpo, ela é o corpo do coelho. E aí tem, igual coelho de chocolate, a orelha e o rostinho do coelho. Sim. Tá, mas continua nos seus coelhos. Eu vou ver se eu cabe isso aqui pra você ver. Pronto. Aí, o que aconteceu? Aí eu comecei a fazer essa meio que fosse uma máscara, ou comecei a tentar abstrair mais a ideia do coelho, e eu cheguei nesse, com essa, deixa eu dar um zoom aqui, com esse sorriso meio macabro, só que eu não gostei, porque ficou meio coringa.
E ele tá me lembrando alguma coisa que existe, eu só não lembro o quê, mas eu já vi isso em algum lugar. Ele parece uma máscara de algum filme de terror, eu não tô lembrando qual. Eu já vi em algum lugar. Pronto, aí depois dele, o que eu cheguei, que eu tentei melhorar esse daqui, foi... Ai, meu Deus. Esse daqui. Que eu cheguei. Gente, eu já vi isso em algum lugar. Eu achei familiar, porque eu mostrei aqui para casa, para minha mãe e minha avó, e elas disseram que elas preferiam esse coelho aqui, com a orelha esticada, do que esse, porque esse parecia chifre. Tem isso também. E aí das minhas considerações, assim, de símbolo, o que mais ficou para pegar em mim, assim, na cabeça, foi tentar melhorar esse aqui, porque esse aqui eu parei aqui, não explorei, ou tentar regredir em algum ponto nesse daqui do coelho, porque nesse eu cheguei até aqui agora. Tá, eu acho que a ideia da toca que mergulha pode ser interessante. Essa toca vista de cima. Isso. E você pode, de repente, mesclar ela, por exemplo, o bindi que você colocou no coelho, ele pode ser essa toca que mergulha. Ah, Dani, mas ninguém vai ver. Não, ninguém vai ver, mas conceitualmente a gente pode trabalhar. Porque aí, o que você poderia? Você trabalha essa marca da toca que afunda, e ela pode vir como um ponto de contato futuro que vai aparecer. Imagina, você entrega para todo mundo do festival para colocar o símbolo do festival como se fosse o terceiro olho. Porque aí, na testa, né? Na testa. Porque aí seria o mergulho da toca do coelho, teria conexão conceitual com o terceiro olho, teria conexão com os chakras, só que teria que trabalhar melhor. Conceitualmente, eu acredito que você consegue chegar nos lugares muito legais por aí. E aí, de repente, para trazer essa coisa do cogumelo, você pudesse trabalhar com um estilo gráfico de aquarela, ou, você sabe umas experimentações onde você tem a mancha por trás, geralmente mais fluida, que sempre faz essa referência da aquarela, e você tem a linha por cima? De repente, você pode trabalhar essa dualidade. E aí, você usava esse coelho como um elemento acessório ou como um símbolo acessório, que ele vai aparecer em algumas situações. Você vê qual dos dois você trabalha melhor, e quando você trouxer o logotipo, define-se qual é o símbolo e qual vai ser o símbolo acessório a partir dessa interação com o logotipo. O que você acha? Eu acho legal, só que eu não entendi bem a coisa do símbolo acessório. Mas... É o seguinte, o sistema de identidade visual, ele está para além da identidade visual. A identidade visual é aquilo que vai perpetuar e é aquilo que vai ser trabalhado com mais força. Aí, além disso, eu posso ter uma série de outros elementos. Eu posso ter mascotes, eu posso ter grafismos, eu vou ter paleta de cores, eu vou ter, que são as cores institucionais, eu vou ter alfabeto institucional. Você tem dois caminhos que me parecem interessantes, tanto conceitualmente quanto graficamente, embora todos os dois precisem ser aprofundados. Nesse aprofundamento, a gente pode chegar em dois que são muito bons, que os conceitos são parecidos. Como é que a gente decidiria? O que vai ficar como símbolo é o que conversar melhor com o logotipo que você gerar. Aí o outro, como conceitualmente se conecta com tudo que você está representando, ele fará parte do sistema, porque assim você não fica com a sensação de tempo perdido. Entendeu? Entendi. Tipo assim, poderia ser o símbolo oficial, esse meio em espiral mais melhorado, e o coelho, essa tipo como se fosse uma máscara, tá numa estampa ou num ponto de contato. Ser um dos personagens, ser o mascote. Sim, entendi. Mascote é o nome que a gente tem na literatura, embora eu não goste disso, mas ser o personagem do festival, entendeu? Entendi. Porque eu acho que esse símbolo do circular, ele pode funcionar muito bem. Aí, o que eu acho que talvez você tenha que fazer? Dos estudos que você fez, do painel, referências de estilo gráfico. Porque do jeito que você está trabalhando muito com traço, né? Porque você ainda está pensando na forma. Acho que agora, para você evoluir, você vai ter que pensar na referência. Qual é o estilo visual? É um caminho mais psicodélico? Porque aí o psicodélico você tem uma série de cores, você tem uma espessura de linha que ela é um pouco mais fina. Não, é uma referência mais contemporânea. É uma referência, sei lá, na tribo indígena, Navarro, ou na tribo africana, não sei. Eu acho que está faltando essa referência de um estilo visual para você dar continuidade, porque aí você chegou em propostas formais que funcionam. Eu concordo com a tua avó,
que a orelhinha mais compridinha, ela é menos assustadora que a do chifre, mas eu também não sei, eu não sou esse público. Eu não sei se ter um formato de chifre, se é uma coisa que seria vista de forma negativa pelo público, entende? Sim. Eu realmente não sei te dar essa resposta. Acho que você vai saber melhor do que eu, sabe? Eu fico com medo porque pode partir muito do meu gosto pessoal, sabe? Aí eu fico, tipo assim, porque talvez eu goste, mas eu não seja o público todo, sabe? Matriz de posicionamento. Você pega os seus requisitos projetuais a partir e faz uma lista de quais são os requisitos de projeto e dá valores para eles. O que é mais importante? É a referência A ou a referência B? E aí você avalia. Entendi. Sabe fazer matriz de posicionamento ou não? Sei sim, aprendi com o Donato. Então, faz a matriz de posicionamento e aí você pode usar tanto como muito ou pouco. Eu gosto de número porque eu acho a conta mais fácil de visualizar do que o muito, pouco, etc e tal. Mas Sim, tentem por aí. eu também. Mas referência visual de estilo eu acho que está fazendo falta nesse momento. Você tem uma referência para seguir. Beleza, beleza. Acho que temos um bom caminho, senhor. Tenta trabalhar de Obrigado. hoje até terça-feira e aí a gente vê como é que a gente fica com essa apresentação. Eu vou tentar dar um último feedback aqui para Isabel, que está de mão levantada, tá certo? Beleza. Agora, só uma dúvida que tu Diga. falasse, que tu tava vendo o coelho dentro desse espiral, aí eu não vi. Aí Não, depois eu fui desenhar aqui e ficou horrível. Virou um caracol, virou um caramujo, ficou horrível. Tá bem, então depois tu Foi uma me fala ideia pra eu esdrúxula. Foi uma conseguir ideia ver. esdrúxula. Então Não, tá eu bom. te mostro, ficou ruim mesmo. Pera, tá vendo? Peraí que eu tenho que interromper, deixa eu interromper pra eu voltar. Sim, tô vendo. Tá horrível. Tá Virou um caramujo. parecendo o Gary. Tá parecendo o Gary, exatamente. É porque na hora que na minha cabeça pareceu maravilhoso, mas na hora que eu botei no papel virou um lixo. Aí eu fingi que nada aconteceu. Tá certo? Beleza, então eu vou Então tentar tá. melhorar os dois e buscar essa referência estilística que tu falou. Tá. Se conseguir alguma coisa, eu vou abrir um fórum assim que eu encerrar essa aula. E aí, segunda-feira ou terça-feira antes da aula, eu dou um retorno para quem postar coisas Dá lá. pra botar foto lá no fórum? Dá. Dá sim. Beleza, beleza. Obrigado, Dani, obrigado. De nada. Tchau, tchau. Isabel, e aí? Consigo ajudar vocês em mais alguma coisa? Ou a Esther, ou a Bea? Sim, oi, sim. Oi. A gente acabou fazendo esboços. Então manda aí, que aí a gente já adianta. mostrar. Vocês estavam na sala quando eu estava discutindo da possibilidade da apresentação e tal, como é que estavam os trabalhos dos grupos, ou vocês não estavam mais aqui? Eu acho que a gente não estava mais aqui. Eu acho que a gente estava mais... Tava, mas não estava. É que eu estou pedindo para terça-feira, eu vou mandar isso por mensagem também. Terça-feira, para pelo menos um integrante de cada grupo obrigatoriamente estar presente até o final da aula, porque eu adorei esse pouquinho. São poucos os grupos que estão com trabalho avançado para que eu sinta a segurança dessa apresentação já acontecer no dia 29 ou 30, agora eu me perdi na data. 29. É 29, né? Eu tô um pouco insegura. Ao mesmo tempo, se eu adio, eu tenho que adiar em uma semana, porque a gente tem o feriado de Semana Santa. E se eu adio, é uma orientação a menos para a finalização do manual. E é muita coisa. Eu fico um pouco preocupada. Aí a minha proposta é que todo mundo trabalhe até terça-feira, para a gente ter clareza do ponto que está cada um, e na terça-feira, no final da aula, a gente decida se mantém a apresentação e aí sorteia a ordem dos grupos, ou se a gente adia em uma semana e com isso imprensa um pouco mais a B2, porque eu não tenho como adiar a B2 por conta do prazo do semestre, tá? Ok. Gosto dos rabiscos. Esses foram, a gente procurou algumas vertentes, tipo, uma mais tradicional, que é esse hambúrguer com nome e bacon dentro, e as outras trazendo mais aquela questão da ironia, do deboche. A gente trouxe uma coisa mais amigável, que foi essa daqui, que é tipo o porquinho... Eu pensei, quando eu tive a ideia, eu pensei naqueles filmes em que, tipo, alguém vira a bunda, dá uma mexidinha e faz né. Pronto. Eu sou um pouquinho mais chula. Eu pensei em você mandando os carnívoros tomar no cu mesmo, mas eu adoro as duas versões. Eu pensei nisso também. Só porque eu tentei ser um pouquinho mais amigável. Aí aqui... E aí não, mas você conseguiu, não se preocupe. E aí aqui a gente tem uma versão um pouco menos amigável. É como se dissesse aquele tipo... Um gangsta, né?
O jogo virou o cara. Tipo, o jogo virou o meu amigo, tipo, sabe? Cara, eu digo uma coisa pra vocês. Essa do porquinho mais amigável, eu acho que ela já tá ok, né? Já temos uma opção. Acho que talvez você possa trabalhar um pouco mais esse porquinho gangsta. Ele tá me lembrando aquele porco do Angry Birds. Sim, entendi. Ele lembra o Mr. Pig lá do Angry Birds, mas eu não acho que seja ruim. E é importante ter mais de uma opção. Essa do sanduíche, eu achei ela um pouco genérica. Eu acho que as outras opções têm mais, usando uma palavra que vocês usaram, personalidade. É uma coisa mais... E aí, uma coisa que eu acho que ficaria interessante, para não desperdiçar o porquinho gangsta, é que, lembra que vocês falaram que vocês até mostraram um exemplo de criação, acho que foram vocês, né, que tinham umas criações de adesivo, umas coisas para fazer do sistema, daria para fazer porquinhos com personalidades diferentes, entendeu? Você tem um porquinho, e aí agora a gente trabalha o porquinho do símbolo, que é o porquinho do We Hate Bacon, mas aí vocês podem trabalhar as outras personalidades, os outros jeitos de porquinho para o resto do material. Que aí não tinha essa ideia. Sim. E o quarto aqui é um bacon, um porquinho deitado num bacon. Eu achei que era um tobogã, mas eu aceito o bacon numa boa. A minha preocupação desse porquinho no bacon aí é só como que ficaria para suportar a redução. Não sei se vocês estavam ouvindo falando com o Lalo, que o Lalo trouxe duas opções de símbolo que conceitualmente e graficamente estão no mesmo patamar. Aí o que eu sugeri para ele, né? Avançar na construção gráfica das duas. E aí, estabelecer tanto uma matriz de posicionamento, para que essa decisão fique um pouco mais embasada no que vocês tiverem definido para o projeto, quanto deixe os dois finalizados de reserva, desenvolve o logotipo, vê qual vai dialogar melhor com o logotipo proposto, este fica definido como a marca, né, símbolo e logotipo, a marca completa, e o outro a gente usa como acessório posteriormente, no caso dele como personagem, no de vocês como essa série de grafismos que vocês já queriam fazer. Sim. Acho que o caminho foi bom. Nesse porquinho do furico aí, que inclusive estou sentindo falta do furico, eu acho que não precisa mexer mais para o momento que a gente tá. Só vetorizar, dar uma melhorada no traço para algum ajuste, e aí trabalhar um pouco mais esse do bacon. Porque aí esse do deitado no bacon, você necessariamente vai precisar trabalhar com cor, porque eu não vi o bacon. Certo. Mas pode ter sido só porque ele está ainda nos traços iniciais. Agora, esse do porquinho gangsta, eu confesso que eu não tive afeição com ele, não, mas pode ser que é porque ele está nos traços mais primários, né? Eu acho que os três eu caminhos realmente são dei uma interessantes. trabalhada mais nesse daqui. É o seu favorito, a gente sabe que é assim que você tenta. Mas o cliente é que é experiente nisso. Eu acho que vale a pena testar os outros para vocês terem opção. E aí, fazer de fato uma matriz de posicionamento para deixar claro, inclusive para o grupo, o quanto ele tem de amigável, o quanto ele tem de dinâmico, porque a gente usa essas palavras são muito abertas. Quando elas estão bem fundamentadas, a gente consegue materializar. Mas quando elas são só vou usar uma palavra do momento, struggles, e ela é vazia, na hora que vocês, tipo assim, chegar no momento que você não consegue desenhar, você não consegue ter elementos para trabalhar, sabe? É por isso que eu dou essa forçada em cima dos conceitos. Não levem a mal, gente. Não é para mostrar que ninguém está errado, porque vocês não estavam em momento algum. Era só para trabalhar mesmo. Certo. Acho que é isso, meninas. Dá uma finalizada nisso. Tenta ver o máximo que vocês conseguem avançar até terça. Eu fechando aqui. Eu vou abrir um fórum no Moodle para que as pessoas possam trocar ideias. Eu só vou responder na segunda-feira, eu não vou abrir no final de semana. Então, já acalmem o coração. Mas, pelo menos, já tem o que mexer daqui para lá. Pode ser? Sim. Acho que é isso, então. Já temos bons caminhos aí. Tá? Só faltavam vocês, temos aqui... Gente, a gente já ultrapassou 10 minutos o horário da aula, tem pessoas que estão presentes, mas que não se propuseram a serem orientadas. Eu vou encerrar a gravação, a gente se vê na terça e discutimos sobre logotipia, beleza?